Fala, galerinha do meu coração! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam assistindo minha aula. Bom, vamos começar aí mais uma aula. Adivinha sobre o quê? Adivinha sobre o quê? Isso mesmo, Grécia. Eu sei, mas vamos fazer o quê, né? Tem muita coisa pra gente falar ainda. Bom, dos temas que a gente já falou então da cultura, da sociedade, da religiosidade. Já falando dos deuses, já falando de quase tudo, professor do céu, o que mais que o senhor vai falar? Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais Grécia. Não posso fazer nada. Vamos ter que aguentar mais um pouquinho. Então, continuando, da onde paramos? Para onde vamos? Enfim. Para finalizar, então, agora de vez, é real, acabou, e a gente começa Roma na próxima semana, assim, espero. Nem eu aguento mais falar de Grécia. Já deu de Grécia por hoje. Tá falando muito. Enfim, a gente vai entender o que é mitologia e como foi a criação do mundo pelo ponto de vista, não, pela religiosidade, pela crença aí dos gregos, né? Então, como eles enxergam que o mundo foi criado, como esse universo todo foi criado aí, através dos seus deuses, né? Spoiler, desculpa. Mas, enfim, antes da gente começar a falar sobre isso, então a gente vai entender aí o que é mitologia, né? O estudo aí das narrativas, dos mitos, das lendas, dos rituais, e onde eles dormem, o que eles comem, onde eles vivem. Hoje, no Professor Repórter. Isso não é do tempo de vocês, nem vão saber o que eu tô falando, vocês são um bando sem graça. Enfim. Bom, mitologia, então, é nada mais, nada menos do que a história de personagens sobrenaturais que são cercados dessa simbologia e venerados sob a forma de deuses, semideuses, heróis, ninfas, porrada de coisa, e que reagem aí às forças da natureza. São eles que comandavam aí todos os terremotos, furacões, raios, ventos, rios, céus, terras, sol, lua, anoitecer, entardecer, amanhecer, o sonho, o pesadelo, tudo. Tinha Deus de tudo. Literalmente tinha Deus de tudo. Sim, tinha Deus de tudo. Não, eu não tô brincando. Tinha Deus de tudo. Enfim. Esse é um conjunto aí de coisas que vão explicar a origem dos mitos, das divindades mitológicas, que tinham aí então nas suas mãos o destino dos homens e eles que vão reger aí o mundo, ok? Então, para a gente entender aí quando a gente escuta essa palavra mitologia, é uma coisa que já vem direto no nosso cérebro do que? Mitologia grega, né? Na hora, não existe outro tipo de mitologia, só existe mitologia grega, pelo amor de Deus, não aguenta mitologia grega. Aguenta. Enfim. A mitologia grega ela vai se destacar, mas se a gente for analisar a palavra mitologia, a gente vai ver aí, lembrado a invenção, e a gente vai ver isso no meio de tudo. Tudo é mitologia para alguém. Antes da gente começar por aqui, eu vou deixar isso aqui que tem pouca coisa, vocês vão prestar mais atenção no mim que ler. Então vamos falar um pouquinho sobre o princípio da criação. Então vamos lá. No princípio de todos os mitos, né, houve um tempo em que não existia absolutamente nada no universo além do caos. Então o caos, isso mesmo, o caos, ou a caos, não sei, enfim, o caos com a letra maiúscula, então ele é um ser, é a mais antiga, a mais inexplicável e a mais absurda das divindades, absurda em questão de poder. Nenhum poeta, nenhum filósofo grego imaginava que teria existido antes dele algo antes dele, né? Então ele era o primeiro dos deuses, a sombra da loucura e da confusão e o que está nas profundezas de tudo o que existe. Isso é muito interessante, ó. Ele está nas profundezas de tudo que existe. Penso, logo existo. Então, se eu penso, eu existo. Então, existe o caos dentro de mim. Bem filosófico isso. Bem. Com certeza, se vocês perguntarem para o meu querido amigo Eleu Newton, ele vai responder para vocês melhor essa questão filosófica do caos dentro de si. Enfim.
O caos, então, ele vai ocupar aí todo o espaço do universo. Nele ainda tinha misturado aí as sementes de todas as coisas futuras, mas não havia nenhuma ordem, né? Era apenas um turbilhão sem sentido, algo sem fim. Isso é o caos, né? Não existe ordem, é uma coisa assim. Tem tudo, mas não tem nada porque tá tudo uma bagunça. É tipo o quarto de vocês. Ou vocês na minha aula, né? É um caos. Enfim. No poema, então, chamado As Metamorfoses, escrito no século I pelo poeta romano Ovídio e Ovíndio, descreve então assim a terrível divindade, né, que deu origem a tudo. Então ele vai falar mais ou menos assim: antes que a terra, o mar e o céu tomassem forma, a natureza tinha apenas uma única face, chamada caos. Uma massa crua e desestruturada, um conglomerado de matéria composta por elementos incompatíveis. Nenhum elemento estava em sua forma correta, e tudo que estava em conflito dentro de um mesmo corpo, o frio com o quente, o seco com o molhado, o pesado com o leve. Vai, barbaridade. Bom, o sol não iluminava de dia, a lua não brilhava à noite. A gente hoje sabe por que a lua não brilha à noite, né? Ela não tem brilho próprio, é o sol. Mas, detalhe, vamos fingir que a lua brilhava. Eles eram espertos, talvez mais do que a gente, mas não tão espertos quanto a gente. Enfim, não havia então o chão para se firmar os pés também, não tinha o mar para nadar, todos esses elementos misturados num caldo primitivo. Então o caos ele é totalmente desorganizado, né? Enfim, e as coisas, embora sempre em convulsão, sempre desestruturadas, elas acabam não saindo do lugar, pois não havia nem sequer uma direita, uma esquerda, um para cima, um para baixo, um norte, um sul, um dentro ou fora, era tudo um caos. O caos era tudo e ao mesmo tempo ele não era nada. Facinho de entender, né? Porra, prof do céu, eu já sei tudo depois dessa explicação maravilhosa que o senhor deu de que ele é tudo e ele é nada, porque eu não entendi por que ele é tudo e ele não é nada. Como assim ele é tudo e ele não é nada? É isso, ele é tudo e ele não é nada. Entendeu? Se não entendeu, você que lute. Então, prosseguindo então, sem alguma explicação, qualquer explicação, brota-se então do caos o primeiro sinal de um fruto, de um futuro, né, menos caótico. E esse futuro menos caótico era nada mais, nada menos do que uma deusa, ou um titã. Enfim, é uma terminologia na qual a gente não vai precisar usar. É uma que existe. Então, essa deusa, esse titã que aparece, né, do futuro, do caos, se chama nada mais nada menos que a Terra. Sim, é a Terra. Que os gregos, então, chamam ela de Gaia. Também traduzido aí a de seios fartos, né, porque é a questão de gerar a vida. Às vezes Gaia era descrita como uma deusa com forma humana, às vezes ela era confundida com o próprio planeta Terra. Como outros povos antigos, os gregos também acreditavam em que a Terra flutuava suspensa no centro do universo, né? Por isso que eu falo que eles eram inteligentes, mas não tanto, porque eles não tinham também a ciência que a gente tem hoje para saber que não é bem assim que funciona. Seja como for, então, a Gaia, então, ela tinha aí uma forma fixa, estável, e era o contrário do caos, né? Então o caos era tudo bagunçado e a Terra não, né? A Gaia não, ela era fixa e estável. Sobre o imenso corpo fértil de Gaia, os elementos antes que estavam em confusão começam a se organizar e ocupam cada um o seu lugar correto. O fogo, a terra, a água, o ar, eles vão destilar-se uns dos outros, né? E esses elementos aí acabam se libertando do confuso abraço mútuo. É tudo muito poético. As curvas, então, da generosa Gaia iam dando origem às colinas suaves, aos vales profundos, os montes e as montanhas. Você vê que é uma coisa muito louca, né? O que eles pensavam. Enfim.
Ou a gente que é louco de não acreditar nisso, não sei. Quem sou eu para falar alguma coisa? Então, tudo ocorre de uma forma misteriosa, sem intervenção direta de um ser bondoso ou herdeiro. Os mitos gregos eles não se explicam como a Terra surgiu das trevas, né, ou da confusão. Ao contrário, né, da tradição hebraica cristã, não existia um criador da mitologia grega, ela simplesmente acontece. O caos, então, é uma divindade negativa, mas dele nascem todas as coisas positivas. E essa é uma ambiguidade do pensamento grego antigo. Não existe o maniqueísmo na concepção do mundo. Coisas boas podem vir de coisas ruins ou vice-versa. Prosseguindo, das profundezas do caos, então, surgem outros seres grandiosos e enigmáticos, e tão antigos que a mente humana mal consegue compreendê-los. Um deles foi o Eros. Eros é o deus do amor entre os romanos, né? Eros é muito conhecido também na questão do pensamento platônico. Eros, ser, desejo. Então, tá ligado à filosofia futuramente. É o princípio, então, da atração universal. Graças a ele, os elementos diferentes se uniam para gerar novos seres. E era uma divindade irresistível, né? O Eros, o desejo irresistível, é o desejo que não pode ser negado, né? E não era ainda o amor entre os humanos, mas a força que motriz aí, que fez o próprio universo seguir existindo. Junto com, mas assim, sempre tem um lado bom e um lado ruim, né, da história. Nem tudo é flores. Junto com o Eros, surge também o Tártaro, que como a Gaia, era um tanto quanto uma divindade quanto um lugar. A gente já falou do Tártaro, né, mas vamos falar de novo. Então a gente já tem a primeira camada aí, que é a Gaia, o caos, Gaia, e agora o Tártaro. O Tártaro seria nada mais nada menos que um abismo escuro, nevoento, né, cheio de névoa, e infinitamente profundo. Na organização do universo, o Tártaro se fixa então abaixo de Gaia, né, então ele fica embaixo. Dois mundos contíguos, né, mas distantes. Se um buraco fosse cavado na superfície da Terra até o Tártaro, uma bigorna levaria dias para chegar lá em queda livre. No Tártaro, então, tipo, isso quer dizer que nunca chegar, entendeu? Vocês entenderam. O Tártaro, então, substituía a confusão e as sombras do antigo caos. Então, ele era um lugar horrível, né, horripilante, e a mais profunda prisão onde os deuses jogavam seus inimigos. Do caos também nascem outras divindades primordiais. Uma delas é a Nyx, N-I-X, ou Nox, que é a deusa da noite, né? Titã, divindade da noite. E o Erebo, que é a escuridão. É simplesmente isso. Uma é a noite, a outra é a escuridão. O outro, enfim. Sob a influência do Eros, então, a Gaia se sentiu aí pontada do desejo, né? E queria que suas férteis curvas fossem cobertas pelo corpo vigoroso de um companheiro. Por isso, então, Gaia gestou sozinha 2 filhos, que seriam também seus amantes. Gente, isso vocês podem ficar acostumados, porque vocês vão ver muito. A mitologia grega é muito doida. O primeiro, então, ela criou o céu estrelado, que os gregos chamavam ele de Urano. Em seguida, ela gerou o imenso e rumoroso Ponto, o mar salgado. Tudo é Deus, eu falei. Agora, então, o mundo da mitologia grega, ele estava estruturado, então, no alto céu, no meio a Gaia, com montanhas e planícies banhadas pelas ondas do mar, e lá nas profundezas, o Tártaro, e assim o caos ia se transformando em cosmos. Então, a gente troca o caos por cosmos. A palavra que em grego significa ordem, então cosmos significa ordem. Prosseguindo, então,
a gente vai ter o reinado aí do Urano. No reinado do Urano, a gente vai ver o quê? Pera aí que agora deu um nó na minha cabeça. O mar e a terra, então, eles se amarraram apenas de uma vez, né? E da união surgiu uma vasta descendência de deuses e criaturas primordiais que viveriam nas profundezas do oceano. O primeiro filho de Ponto e Gaia foi Nereu. Se você não entendeu, nem eu. Parei, desculpa. A antiga divindade do mar, Egeu. Se você também não entendeu, azar o teu. Parei. Que os gregos chamavam de Velho do Mar. Ele tinha o poder, então, de assumir forma de todos os seres marinhos. E depois vieram Forces e Septo, encarnações dos perigos do mar e ancestrais das criaturas gigantescas das profundezas aquáticas, exemplo, baleia. Porque precisava ter um deus baleia. Enfim. O céu estrelado, né, o famoso Urano, ele era mais faminto ainda de amor. E enlouquecido pelo poder de Eros, Urano deitou-se sobre as curvas de Gaia e num negócio lá, ele não queria mais ser apenas o amante da Gaia, ele queria dominar ela totalmente. Então, da relação dos dois, surge, dá a luz Senhor, entre Urano e Gaia. Então vai ter aí a origem de 6 filhos. 6 filhos. E 6 filhas. São 6 filhos, são 6 filhos. Que são chamados de titãs, os homens, e titanides. Titanides, as mulheres. São eles. O oceano, o Coios, o Crios, o Hyperion, o Japeto. Esses são os homens. Oceano, Coios, Crios, Hyperion, Japeto. Voltando um. E o Cronos. 6. Nas filhas, vamos ter a Theia, a Reia, a Temis, a Febe, a Tétis e a Minemose. E o Cronos, né, que é o homem que eu esqueci de citar lá, né, o Titã, que é o deus do tempo, conhecido como Saturno para os romanos, e os poetas o chamavam então de o mais terrível filho da Terra. Desde o momento que nasceu, então, Cronos sentiu um ódio inexplicável pelo seu pai, e ambos de fato estavam aí destinados desde sempre a se enfrentar. Para Gaia, então, o que havia começado como algo bom acaba se tornando uma tortura, né? O Urano prendia a Terra sob seu peso e mal a deixava repousar, e novos filhos sempre eram gerados. Rebentos cada vez mais monstruosos e colossais, justamente por ela não querer ter mais esses filhos. Os titãs e as titanides eram seres grandiosos, às vezes violentos e terríveis, mas belos e com uma forma bem humanizada. Embora naquela época ainda não existissem mortais para embasar a comparação, mas eles já eram humanizados, porque quem criou eles foram humanos. Vocês entenderam, né? Quem criou as divindades foram os humanos, então eles vão ser de forma humanoide. Depois deles, então, a Gaia deu luz aí a 3 ciclopes. É muito doido. Sendo eles Brontes, como que era o nome? Esteropes e o Arges, que eram gigantes de mãos habilidosas. Cada um com um único olho, né? Cada um tinha um olho no meio da testa. Eles eram talentosos artesãos e mais tarde eles fabricariam, né, muitas das armas usadas pelos deuses em suas disputas e peripécias. Em seguida, então, vieram mais 3 filhos, né, descomunais, que eram Cato,
Coto, Briareu e Giges, uma coisa assim. Gigantes com 100 braços e 50 cabeças. Super normal. Normalíssimo você ter isso. Urano não tinha afeto nenhum pelos seus filhos, na verdade ele detestava cada um deles. Como sempre foi impiedoso, ele condenava ao aprisionamento perpétuo assim que eles nasciam. E a todos os filhos que ele teve com Terra, o céu os odiava, desde o começo. Nem bem vinham ao mundo e ele os encarava numa cova na Terra e não permitisse que eles saíam desse lugar, nem que vissem a luz do dia. O céu se alegrava então com a sua maligna obra, digamos assim. Bom, continuando. Lá em cima, então, Urano sorria ao ver as agonias dos seus filhos. E Gaia resolveu pôr um fim no domínio brutal do seu marido, né? Ela arrancou então do seu próprio corpo uma espécie de metal cinzento. E com esse metal ela vai forjar aí a primeira foice, né? A primeira arma a ser fabricada. Em seguida, ela estendeu a um de seus filhos prisioneiros e incitou ele a atacar o seu próprio pai. E quem que seria esse filho? Nada mais, nada menos o que tinha o maior ódio ao Urano, né? Então, nada mais, nada menos que Cronos. Então, o Cronos pega aí essa foice, ele acaba escapando dessa caverna subterrânea e ficou de tocaia, né, à espera de Urano descer. Quando o céu, então, estivesse descansando, ele veio descendo pelas encostas das montanhas e o Cronos, então, saltou e atacou ele. Os deuses são imortais, né, com exceção do Pan, que é o deus que andava pelos bosques e tocava flauta, mas isso não significa que eles não pudessem ser feridos. Então eles eram imortais, mas eles não eram, eles poderiam ser feridos. E com a mão esquerda, Cronos agarrou um negócio lá e com a direita ele cortou e, bom, ele foi castrado. Então Cronos foge para a altura, né, muito além dos cumes das montanhas, e nunca mais voltou a se deitar sobre a terra. E no máximo que ele fazia era enviar a chuva aí como um agrado à sua ex-mulher, no caso. Então o reinado de Urano aí começa a chegar ao fim e uma nova era começa. Mas enquanto ele fugia, ele lançou contra Cronos e todos os titãs uma terrível maldição. Ele falou assim que um dia todos vocês serão punidos por erguer as mãos contra os seus pais. Então isso a gente vai ver aí, discurso que a gente vê até hoje, né? Não erga a mão contra o seu pai, porque isso pode ser ruim. Prosseguindo, deixa eu ver aqui onde que eu posso ir para não falar muita coisa desnecessária. Galera, essa é a criação do mundo, depois vem toda a historinha dos Zeus e como ele governou o mundo, como ele derrotou Cronos, mas a história da criação do mundo é isso mesmo. Sobre o slide, aqui só falando sobre mitologia, né, dos mitos, da busca pelo significado, como eles enxergavam a vida, as figuras mitológicas, aqui a gente já viu tudo, então, assim, é isso, por hoje é só. Continuamos na próxima aula, encerramos, Grécia já deu. Agora a gente começa aí com Roma e fica aí o resto da vida falando de Roma. Pessoal, Roma vai demorar um bom tempo também. São muitas aulas sobre Roma, mas é uma divisão um pouco mais legal. Acontece bastante coisa diferente também, então acho que vocês vão gostar. Pessoal, é isso. Até mais. Prof, adora vocês. Prof, tá com saudade. Qualquer dúvida, manda aquela mensagem pro Prof que a gente responde. Beleza? Tchau, pessoal. Até a próxima.